Dá uma corrigida. Escrevi muito junto, né? Eita, acabei que escrevendo pior ainda. Mas tudo bem, você entendeu, né? Então, a depravação total, as pessoas têm que ter conhecimento dessas doutrinas, porque estas doutrinas são a verdade sobre a salvação. Eu já falei aqui nos vídeos passados, não adianta você odiar a nova ordem mundial, não adianta você odiar falsos mestres, odiar os políticos, odiar o sistema, se você não ama a verdade. Você não será salvo se você não ama a verdade, se você não tiver conhecimento do que é a verdade. Ninguém é salvo na ignorância. Importam que conheçam a ti só como única divindade verdadeira e o Messias a quem tu enviaste. Yohanan 17:3. Ou seja, salvação compreende conhecer o Pai, o Messias, a verdade, as doutrinas salvíficas. Ninguém é salvo se crê no livre-arbítrio. Ninguém. Já expliquei o porquê nos meus vídeos passados. Se você quiser ver, assista os vídeos passados, tá? Esses vídeos aqui é outra coisa, tá? Depravação total. Então não se refere a uma absoluta depravação, ou seja, é um negócio total assim no sentido... O ser humano é totalmente depravado, é o pior de tudo, é um negócio terrível, assim, tudo que faz é ruim, absolutamente, né, em nível extremo. Não, calma, não é assim. A depravação, ela não é uma absoluta depravação nesse sentido, tá? Significa assim, tudo que o ser humano faz não é totalmente bom. Olha só. Vou botar aqui. Tudo o que fazemos não é totalmente bom. Ou seja, tudo que você faz tem um pouquinho de mal ou egoísmo. Nada que você faz, né, está visando totalmente a glória do Pai. Algo bom, totalmente, seria você fazer tudo, pensar unicamente no Pai. Viver inteiramente para Ele sem errar nada. Fazer algo totalmente bom é isso. Isso é fazer o bem que a Escritura fala lá em, por exemplo, Romanos 3, né, 9 em diante, 10, 11, 12, 13. Não há quem faça o bem. Aquele bem, ele é o bem total. Então, tudo o que fazemos, tudo que o ser humano faz não é totalmente bom. É isso que significa também depravação total. Ou seja, sempre tem um pouquinho de mal ou egoísmo. Você visa fazer as coisas em prol apenas de você. Tá entendendo? Todas as suas faculdades foram corrompidas pelo pecado. Ou seja, todas elas são más, são depravadas. Não é que você é inteiramente mal 100%. Nós somos maus. Em Romanos 7 fala, o apóstolo Paulo diz que não habita bem nenhum, isto é, na minha carne. Mas não significa que somos totalmente depravados na totalidade do ser em sentido extremo, e sim que tudo o que fazemos não é totalmente bom e que todas as nossas faculdades em essência do ser tem mal nelas e nossa vontade visa o egoísmo. Isto é depravação total. Então, olha só. Tem um texto em Mateus 7:10. O que diz lá? Você é bom de Bíblia? Você já decorou os textos? O que diz Mateus capítulo 7 inteiro? Já decorou todo o capítulo? Muito importante você decorar. Lá em Matitiarro, né? Traduzido erroneamente por Mateus. Capítulo 7, verso 10, diz: Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu lhes dará coisas boas o que lhe pedirem. Ou seja, vós sois maus. Esse versículo é para você que acha que é bom, que é uma senhorazinha boa,
um senhorzinho bom, um menino bom. Não, nunca pequei, nunca forniquei, nunca isso, nunca aquilo. Sou bom, sou justo. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, se você quiser saber sobre essa questão de justiça, obras, você que se considera justo e bom, assista meu vídeo chamado Ezequiel 33, EZ33. Está no canal, procure. Romulo Manasquim, EZ33. Você vai se espantar com o que diz lá. Enfim. Então, o que o Messias está dizendo? Eu vou escrever aqui. Vós que sois maus. Vós. Eita. Vós que sois maus. Olha essa parte aqui, ó. E sabe para quem que ele estava falando isso? Para a igreja, para os eleitos, que estavam com ele naquele momento em Mateus, capítulo 7. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai. Quem que é o Pai deles? O Criador. Então, se o Criador é o Pai deles, eles são eleitos, salvos, igreja. Ou seja, o Messias está falando que todo mundo da igreja, todo mundo que se considera salvo, eleito, cristão, evangélico, não importa, é mau. Todo ser humano é mau. Vós sois maus. Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você não é salvo. Se você se considera bonzinho, você não é salvo. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Romanos 3. Então, você primeiro tem que entender isso aqui. Mateus 7:10. Vós sois maus. O ser humano é mau em sua totalidade nas faculdades. Tudo em você tem um pouco de mal. Então isso é depravação total. Vós sois maus. Tá? Então eu expliquei o que não é e dei uma pincelada já no que é. Agora, vamos fazer de fato aqui, né? O que é então a depravação total? Então a depravação total que não é. Vou fazer uma divisória, né? A divisória e vamos explicar o que é depravação total, né? Vou botar aqui então, vou escrever de novo, né? Depravação total. O que é? O que é então o ser humano? O que tem dentro de você? O que é depravação total, já que não temos livre-arbítrio? Ou seja, o nosso arbítrio não é totalmente livre, ele sempre tem influência, o pecado, o Criador, Satanás, outras pessoas. Então, influência interna e externa, o mundo. O que é então a depravação total? É isso aqui, ó. É sempre pecar. É sempre pecar. Você não consegue parar de pecar. Eu já expliquei isso nos meus vídeos passados. Se você viu, você está ligado. O ser humano não consegue parar de pecar. Você não consegue parar de pecar, tá? O ser humano não consegue parar de pecar. É isso o que a Escritura diz. Está em Romanos 7, nós vamos ler agora. Isto é depravação total. Eu vou colocar aqui o texto. Romanos 7, 14 a 23. Romanos 7,
14 a 23. Nós vamos ler aqui. Olha só. Você acha que você consegue parar de pecar, né? Eu já expliquei sobre isso nos vídeos passados. Ficou mais do que definido, tá? Ficou bem explicado aqueles vídeos. Se você não viu aí, é bom que você veja o quanto antes. Olha só. Você diz que consegue parar de pecar, né? Veja só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não compreendi o modo de agir dele. Nossa, eu não consigo fazer o que eu prefiro, eu faço o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha só, ele dizendo que o pecado fazia com que ele fizesse o que não queria, o que detestava. Olha só. Como é que tem livre-arbítrio aqui? O pecado é uma influência direta, está dentro de você. E não tem como escapar disso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. Vós sois maus. Não habita bem nenhum. Você é depravado. Pois o querer o bem está em mim. Ele quer fazer o bem. Não, porém, o efetuá-lo. Não conseguia. Sempre. Aqui está falando sempre, tá? Não é uma vez ou outra dar um pão para o mendigo. Não é uma vez ou outra dar 10 reais para quem pede dinheiro. Não é uma vez ou outra fazer um bem, uma obra de caridade. Não é isso. É sempre. Está falando sempre. Você não consegue viver sempre sem pecar. É isso que se refere. É isso que estamos falando aqui. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Pega esse versículo aqui. Eu não faço o bem que prefiro, o mal que não quero, esse faço. Cadê o livre-arbítrio? Se alguém disser que existe livre-arbítrio depois de ler esse texto aqui, se alguém é ímpio, bode, falso mestre, não aceita a verdade, é soberbo, é duro de coração, não é salvo, não é convertido, não é regenerado, vai ser condenado se continuar assim. Depois que ler esse versículo aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O apóstolo Paulo, regenerado, salvo, convertido, diz isso. Você está dizendo que tem livre-arbítrio depois de ler esse texto? Lamento, sinto muito, tá? Heresia. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então esse texto aqui ainda confirma. Eu não tenho controle sobre minha própria vida. O pecado faz eu errar. Não existe livre-arbítrio. É impossível. Então o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, ou seja, quando ele queria fazer o bem, sempre, né? Encontro a lei de que o mal reside em mim. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa vai ter livre escolha, livre de influência interna e externa, escolher o Messias, se existe uma lei que é a do mal que reside dentro do ser humano? Tem gente com vários problemas cerebrais por aí. Porque no tocante ao homem interior, vontades, tenho prazer na lei do Criador, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, que faz ele fazer coisa errada. Sempre. Então, ele até se desespera e fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então assim, aonde está o livre-arbítrio aqui? Depois de ler esse texto, o que você conclui? Olha só. Depois de ler esse texto aqui, ó, eu faço a pergunta: onde está o livre-arbítrio? Arbítrio, interrogação. Onde está o livre-arbítrio depois de ler esse texto? Não está, tá? Não está. Não existe.
E por que ele não existe? Porque nós vemos claramente o apóstolo Paulo não podendo não pecar. Simplesmente é por causa disso, tá? Ele não podia não pecar. Ele não podia sempre escolher não pecar. Ou seja, uma hora ou outra ele acabava sempre pecando. Tá? Não é que ele sempre vivia pecando. Uma hora ou outra acabava pecando, porque não queria. Porque o pecado habitava nele, o mal residia nele. O mal que reside em todos os seres humanos. Por isso que o Messias falou, vós sois maus. Isso é depravação total. Você não consegue sempre escolher não pecar. Você não consegue. Isso eu já deixei claro nos vídeos anteriores. Então, assim, ó, né? Se ele tivesse livre-arbítrio, por que então que ele não escolheu, ou porque não pôde escolher, sempre escolher não pecar? Não existe isso, cara. Você lê esse texto aqui, você conclui que não existe livre-arbítrio. Você conclui que o ser humano é depravado em sua totalidade do ser, né? No sentido de todas as suas faculdades. Se ele tivesse livre-arbítrio, ele poderia escolher né? Nunca mais pecar, né? E por que ele não fez isso? Porque não tem livre-arbítrio. Então, pessoal, era isso, tá? Ó, depravação total, o que não é, e depravação total, o que é. Por isso que o Messias disse assim, ó, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir até o Messias. Você está depravado em suas faculdades, em seu ser, ao ponto de você não querer escolhê-lo genuinamente. Não é você aceitar lá um dia e tal. Não se refere a isso, cara. Esse negócio de aceitar Jesus, não existe. Nenhum momento do Evangelho, nenhum versículo diz isso, que você tem que aceitar Jesus. Aceita. Aceita que dói menos, tá? Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Entenda esse versículo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E este que ele trouxe vai ressuscitar no último dia. É salvo. Só os que o Pai levaram até o Messias são salvos. Tá entendendo? Quanto tempo deu de vídeo já? Meia hora. Tem que encerrar isso aqui, senão é muito tempo de vídeo. Ninguém assiste mais do que isso. Né? Compartilhe, deixe seu like. Não perca os próximos vídeos, que serão assuntos muito interessantes também, tá? É isso aí. Grande abraço.